que era um jogo delicado, né? E de fato, o São Paulo é um time muito guerreiro. Hoje o time do São Paulo não tem talvez as peças mais brilhantes, mas todo mundo briga pra caramba. O Tapia, que a gente falou aqui, a gente comentou durante o jogo, ele brigou o jogo todo. Isso eu acho que basta o São Paulino muitas vezes, né? Grande jogo hoje do São Paulo, um jogo de luta, de imposição. E, cara, o que mais importa, 3 pontos contra um time complicado que é o Botafogo. Não é fácil esse adversário de hoje, e com muitas ausências, com um time alternativo. É o São Paulo, de novo, isso sim é tirar leite de pedra. O São Paulo tira das suas peças, das pedras, de forma irônica, né? Mas das pedras desse elenco extrai o melhor, e isso é um mérito inegável do Crespo. Hoje acho até que ele errou na última alteração, colocar o Luan com 30 de jogo. Para mim ele fechou muito, mas olha pro banco, não tem muita opção também, né? Assim, colocar o Pedro Ferreira no tal do Rodriguinho, de repente não é muito caminho, né? Porque de fato ele é um jovem da base, não estreou ainda, não tem casca para esse tipo de jogo. Então coloca o Luan, entrou brigando, tentando até o final, vence o São Paulo. Claro que a gente vai falar de muitos nomes individuais, mas para falar aqui, assim, de cara, jogo enorme, gigantesco do Sabino, jogo enorme do Tolói e jogo enorme do Cedric Soares. Quinta é pra valer, na altitude, e aí o São Paulo vai ter que mostrar essa mesma força. Cara, jogar assim como jogou hoje na quinta-feira, a gente sai classificado na Copa Libertadores. Que seja assim, com raça, com entrega, e é o DNA do São Paulo do Crespo, um time que não vende barato de forma alguma. É um jogo para se orgulhar. Como é bom ter o São Paulo de volta, como é bom terminar a data FIFA e ter o São Paulo voltando e voltando com vitória. Uma grande vitória no Morumbi, quebrando o tabu de 5 anos. O São Paulo tinha vencido o Botafogo pela última vez em 2020, vence hoje com o gol de Rodinei. E agora você acompanha tudo sobre essa vitória do São Paulo no pós-jogo do Arquibancada Tricolor. Ricardo Senna, Léo Valerro e Matheus Conceição. Um grande abraço! É isso aí, vitória importantíssima do São Paulo aqui no estádio do Morumbi, 1-0 sobre o Botafogo, o Tricolor conseguindo aí 3 pontos importantíssimos contra um adversário direto na briga pelo G6, por vaga de Libertadores, gol de Juan de Neno, e o São Paulo ainda metendo 2 bolas na trave, tendo uma falta de sorte ali nas conclusões, mas o São Paulo conseguindo mais uma vitória importante. Mudança da água pro vinho, né, do time que Hernan Crespo lidera hoje, né? E isso é o que dá esperança para o torcedor são paulino para o próximo jogo, que é, digamos assim, o jogo do ano na temporada do Tricolor. São Paulo é LDU na quinta-feira, né? E para ir chegar nesse jogo com consciência tranquila, para chegar respirando tranquilo, São Paulo precisava muito vencer hoje aqui e fez o seu papel. 1-0 contra um forte adversário, um Botafogo aí, que por mais que tenha sido eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco, é um time que há poucos meses atrás ganhou do PSG. Tudo bem que com outros jogadores ali, com alguns desfalques, mas é um Botafogo fortíssimo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Copa Libertadores. E o São Paulo conseguindo se recuperar, conseguindo cavar seu espaço aí entre os grandes do Brasil de novo, desempenhando muito bem e acho que deixando o torcedor orgulhoso, porque por mais que tenha sido uma vitória simples, como falou o JP, São Paulo com uma bela atuação em alguns momentos do jogo, dominando completamente o jogo, bons passes, boas trocas, e é isso que a gente quer ver, um São Paulo forte novamente e que, se Deus quiser, chega forte para esse jogo contra a LDU em Quito na quinta-feira. Então, ó, vou fazer alguns convites para vocês aqui, até para poder passar a bola aqui para o Léo e para o Matheus Conceição, tá bom? Para o nosso pós-jogo. Fica aqui com a gente, porque o pós-jogo ainda vai longe aqui. A gente vai ter as notas do elenco, a gente vai ter zona mista, coletiva, um monte de informação aqui ainda no Arquibancada Tricolor. Então você fica aqui com a gente, porque a gente não vai dormir agora, né? Tá cedo, tem muito conteúdo do São Paulo aqui também. E deixo o convite para você se inscrever, acompanhar a nossa programação também diária, com lives, vários conteúdos aqui no Arquibancada Tricolor, beleza? Você fica agora aqui em alguns segundos com o Léo Valerro e o Matheus Conceição, que a gente vai passar a transmissão para eles. Você não precisa nem sair do canal, é só continuar aqui com a gente, é o tempo de tomar uma água, e aí a gente já continua com o nosso pós-jogo aqui do Arquibancada Tricolor. Comemora, torcedor São Paulino, São Paulo 1, Botafogo 0, vamos para cima, e vamos para cima das alturas também agora com vitória. Vamos São Paulo!
Volta para falar de São Paulo e Botafogo. Jogo no Morumbi, 3 pontos na conta do São Paulo. Acho que o São Paulo, Fábio, não vencia o Botafogo há um tempão em campeonatos brasileiros. E isso acabou hoje. Mais um tabu chegou ao fim nesta noite. Desde 2020, eram 10 jogos, com 5 derrotas e 5 empates, né? 5 vitórias do Botafogo, 5 empates. Última vitória do São Paulo lá no longínquo 2020. E, de novo, São Paulo, no Morumbi, ganhou no Campeonato Brasileiro, né? São vitórias seguidas desde a chegada do Crespo jogando em casa. O São Paulo acho que engrenou de vez, com um time completamente desmantelado, né? É impressionante como o São Paulo tem jogador machucado. Hoje mais um se machucou, o assistente aí, né? O Enzo deu esse passe para o gol do Dineno e saiu machucado no intervalo, com uma lesão no joelho. O Wendel entrou no segundo tempo no lugar dele. Eles ficam revezando, né? O Wendel se machuca, o Enzo joga. Aí o Enzo se machuca, o Wendel volta. Aí o Wendel se machuca de novo. É um negócio extraordinário. Na frente, a dupla de ataque do São Paulo foi Dineno e Tapia. Porque o Caleri está machucado, porque o André Silva está machucado. Aliás, lesões seríssimas. O Rian Francisco também está machucado, lesão seríssima também, todas no joelho. O Lucas está voltando agora, o Oscar está voltando agora, o Luciano não estava em campo. São muitos desfalques, isso só do meio para frente. O Marcos Antônio, recuperado de lesão, voltou hoje também, entrou no segundo tempo. O Arboleda ainda está se recuperando de lesão, por isso ficou no banco de reservas, né? O trio de zaga do São Paulo teve o Sabino, o Alan Franco e o Rafael Tolói, que reestreou hoje com a camisa do São Paulo. Ou seja, é um time muito modificado e o Crespo tem enfrentado essa dificuldade desde que voltou. E mesmo assim, engrenou uma sequência de boas partidas e boas vitórias com o time desempenhando bem. Eu só vi o primeiro tempo desse jogo, obviamente, porque na segunda etapa a gente já começou o Esporte Agora, eu não consegui acompanhar o segundo tempo, mas sei que o Marcos Antônio entrou, recuperado de lesão, jogador que dá uma dinâmica boa notícia, incrível, né, Fábio? Boa notícia, era o melhor jogador, era o melhor jogador de São Paulo antes da lesão. Então, é uma boa notícia pensando na Libertadores, e sei que o Rigoni entrou, né, reestreou. De fato, não sei, obviamente, qual foi o desempenho do Rigoni, depois vou analisar para ver se, quem sabe, o São Paulo tenha nesse jogador uma boa opção para o ataque também. O Rigoni, que viveu o melhor momento da carreira dele lá em 2021, sob o comando do Crespo no São Paulo. O gol, Fábio, o único gol da partida, o gol do São Paulo, sai logo no começo do jogo, acho que 3 minutos de jogo, numa jogada que sai dos pés do Rafael, passa por bastante gente ali no meio campo, uma jogada construída realmente. E o Dineno, que acho que era o primeiro toque dele na bola, ele já marca o gol. São Paulo que andou sonhando com o Marcos Leonardo, só que tinha 2 contratações, o Dineno e o Tapia, que podem criticar, mas são contratações e estavam ali para um momento de emergência do São Paulo, ou um momento que algum jogador se lesionasse. Acho que é essa função que eles têm que desempenhar, serem úteis, e acredito que esse gol do Dineno não mude nada para o jogo da Libertadores. Acho que vai voltar para o banco até pelo estilo do jogo do Crespo. Não, é possível que fique só como opção, realmente. O Tapia é um jogador muito esforçado, mas tecnicamente deixa muito a desejar, embora tenha sido convocado, né, na última data FIFA pela seleção chilena. Acho que diz muito mais sobre o Chile do que sobre o Tapia, essa convocação. Mas, enfim, é um jogador que está aí à disposição. O Crespo conhece, estava encostado no River Plate, é jovem ainda. Tem um potencial para brigar, tecnicamente, repito, deixa muito a desejar, mas é voluntarioso, tem um ímpeto legal, é brigador, pode ajudar de alguma maneira. Qualidade técnica tem o Rigoni, precisa ver se fisicamente vai estar bem para se colocar à disposição do Crespo. E você falou de novo sobre um gol bem construído pelo São Paulo. O São Paulo tem feito muitos gols assim, né? Com construção de jogada, com muitos toques na bola, gols com 15, 18, 20 toques na bola antes do arremate final. Então, o Crespo tem montado o São Paulo para jogar por setores, fazendo triangulações, ultrapassagens, para depender menos da individualidade dos jogadores, até porque os talentos individuais não estão jogando, os 2 principais, Oscar e Lucas. Então o time precisa muito mais do coletivo, os alas têm jogado muito bem, têm contribuído muito bem nessa construção também. São Paulo joga com os 3 zagueiros, então o Cédric e o Enzo e agora o Wendel têm de construir muito também.
né? O Marcos Antônio é importante para isso. Então, o São Paulo tem feito muitos gols com boas construções de jogadas. Hoje também tivemos Rafael Tolói na zaga, primeiro jogo dele também, já foi muito importante em anos passados para o São Paulo. Hoje voltou ao time titular. No segundo tempo, o Alan Franco sai para a entrada do Arboleda, que também está voltando ali, se recuperando de lesão. Será que teremos Rafael Tolói na Libertadores já, semana que vem? Acho que não. Acho que a tendência é que a zaga do São Paulo seja formada por Alan Franco, Ferrarese, que hoje ficou no banco de reservas, e Arboleda. Até para ser poupado também, e o Arboleda, se estiver 100%. Aparentemente sim, né? Ficou no banco, entrou no segundo tempo. Então a tendência é essa, né? Alan Franco, Ferrarese e Arboleda era um trio defensivo que vinha dando resultado, dando uma boa sustentação defensiva para o São Paulo. Não tem por que mudar, mas com o Rafael Tolói, o São Paulo ganha uma boa opção. O Rafael Tolói é bom zagueiro, já muito experiente. O Rafael Tolói surgiu muito bem no Goiás, com um potencial incrível. O São Paulo contratou ele muito jovem ainda. Foi para a Atalanta e jogou 10 temporadas, cara. Ídolo na Atalanta, jogou na seleção da Itália. Não é qualquer zagueiro. É um zagueiro, tecnicamente, muito bom, né? Tá voltando agora, ficou muito tempo sem jogar. Estava desde o meio do ano sem jogar, então é natural que ainda esteja sem ritmo de jogo. Errou alguns passes bobos no começo da partida, é natural que isso aconteça. Mas é uma boa opção ali no setor defensivo. Do lado do Botafogo, nem tudo são flores, pelo contrário, porque vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o rival. Hoje, com alguns desfalques, aliás, muitos, a dupla Arthur Cabral e o Arthur baixinho não estavam à disposição do David Ancelotti, o Ancelotinho, e vai equilibrando os pratos, ô Fábio. Mais uma provocação aqui é que hoje o Ancelotinho foi com o Nilton, o Alan e o Danilo, 3 volantes. Você lembra a última vez que o Botafogo colocou 3 volantes e o que aconteceu? Qual foi? Renato Paiva foi demitido. Porque o Textor não gosta, que era um time muito defensivo na Copa do Mundo. Bem lembrado, né? O Textor gosta de time que perde, mas tenta ganhar. Não que perde tentando não perder, né? Mas ali não tem muito o que fazer, estou brincando aqui, né? Foi uma circunstância. Foi uma provocação que eu fiz. O Ancelotinho também, algo que me parece, é um cara que preza por um sistema ofensivo um pouco mais robusto. Acho que hoje, devido aos desfalques, foi a opção que ele encontrou para enfrentar um São Paulo que é forte no Morumbi, né? Então tentou ali com 3 volantes, 3 jogadores de marcação, liberar um pouquinho os outros 3 da frente, para que o Botafogo pudesse tentar alguma coisa no contra-ataque. O Botafogo até criou algumas oportunidades. O São Paulo foi melhor, pelo menos na parte que eu vi do jogo, repito. Depois, com o segundo tempo rolando, a gente já estava aqui no ar, fica difícil analisar. Mas no primeiro tempo, o Botafogo chegou até a incomodar, embora o São Paulo tenha controlado bem o jogo. Acho que foi circunstancial, tá? Não imagino que essa formação seja a preferência do Ancelotti. Vamos colocar na tela as estatísticas desse confronto. 49% de posse de bola ao São Paulo, 52% ao Botafogo. Finalizações 7 do São Paulo, 2 no gol. Do Botafogo, 12, 2 no gol. Grandes chances nenhuma, para nenhum lado. Escanteios 2-1, passes 217 a 234. Um jogo bem morninho, né, Fábio? São Paulo abre o placar muito cedo, como você falou, administra. E o Botafogo também pouco faz, muito por conta dos seus desfalques, que fazem diferença, mas não são só justificativa, porque o São Paulo tem desfalques e o Crespo ali consegue dar uma enxugadinha, dar uma espremidinha nessa laranja para sair caldo. Eu estava analisando aqui para ver quantas finalizações o Botafogo tinha feito no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo eu vi para ver se melhorou e era natural que acontecesse isso com o São Paulo no placar, o Botafogo tentasse pressionar um pouquinho mais o São Paulo no segundo tempo. Então tá aqui, finalizações do Botafogo no primeiro tempo, levando em consideração esse número que a gente apresentou agora na tela. 0 no primeiro tempo. 12 no segundo. Então era bem isso, né? O São Paulo, com o placar já construído, 1-0, um placar magrinho, esperou o Botafogo no segundo tempo, teve menos posse de bola, porque, repito, no primeiro tempo o São Paulo controlou o jogo, de certa maneira, embora o Botafogo tenha ali tentado alguma coisa sem finalizações. São Paulo controlou. No segundo tempo, ao que parece, pelos números, o São Paulo sentou na vantagem,
deu a bola para o Botafogo, que teve mais posse de bola, depois até o final da partida, e fez todas as suas finalizações no segundo tempo. Buscou o gol ali no segundo tempo, e o São Paulo, muito provavelmente, no contra-ataque, inclusive fazendo rodar o elenco, o Crespo conseguiu segurar essa boa vitória, que foi fundamental para o São Paulo, que agora encostou no Botafogo na tabela do campeonato, né? Eram 3 pontos que separavam os dois Era times. justamente que eu ia te falar. O Botafogo é o 6º e o São Paulo agora é o 7º. Mas os dois têm 35 pontos na tabela. Tudo bem, o São Paulo tem jogos a mais, mas é a mesma pontuação. E aí, beleza, pro Botafogo tá sendo um ano difícil, mas você imagina o Botafogo ficar sem essa vaga na Libertadores. Não tô falando nem a vaga direta, viu? Porque agora eu já não tenho certeza que o Botafogo vai ficar entre os 4, mesmo tendo gastado valor para ficar em quarto. E a situação do Botafogo é complicada porque, além de tentar a vaga na Libertadores, o Botafogo precisa tentar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. A gente lembra que a campanha do Botafogo nesse ano no Campeonato Carioca foi horrorosa. O Botafogo não se classificou. Como os últimos 3 anos. Exatamente, porque o ano para o Textor começa em abril. E aí demora muito, não tem jeito. O ano passado deu certo. Deu porque deu. Mas normalmente não dá quando o planejamento não é feito desde o início da temporada, né? Nesse ano, o Botafogo, mesmo com boas contratações, não consegue engrenar o time, porque leva tempo, cara. Leva tempo para você construir um time de futebol, mesmo com bons jogadores. E trocando treinador, tentando organizar, já com um campeonato duríssimo em andamento, é muito mais difícil. Vamos torcer para que no ano que vem o Textor entenda que as competições começam na metade de janeiro, né? E o planejamento tem que ser feito já em dezembro. Não pode esperar até abril, maio para contratar um treinador. Então, a campanha do Botafogo no Campeonato Carioca foi péssima. Uma campanha que não deu a vaga à Copa do Brasil pelo Campeonato Carioca. E o Botafogo precisa de uma boa colocação no Campeonato Brasileiro para, além de se classificar a Libertadores, conseguir também a classificação à Copa do Brasil. Mas, objetivamente, acho que o Botafogo tem condições de garantir pelo menos uma vaga na pré-Libertadores, porque muito provavelmente esse G6 vai virar G7 ou G8, né, até o fim da competição. De qualquer forma, precisa correr atrás. Precisa. Tem que jogar. Cruzeiro é melhor em termos técnicos. O Mirassol está sendo melhor. Então... Os 6 primeiros é que agora o São Paulo encostou no Botafogo, né? Tem 1 ou 2 jogos a menos ainda, acho que 2 jogos a menos em relação ao Botafogo e 3 jogos a mais em relação ao Mirassol. Só que o Bahia tem 3 jogos a menos que todo mundo. É muito difícil ainda você fazer essa conta. Desde o início da competição, esses 6 primeiros times estão muito bem marcados, né? Não houve grandes mudanças ainda no G6. O São Paulo está encostando agora justamente no Botafogo. Sim. Tem que abrir o olho. Mas a briga é com esses. Dali para trás, o São Paulo para trás, os times têm que remar muito para conseguir chegar nesse nível, tanto na pontuação quanto no nível de jogo mesmo, sabe? Na bola rolando. Os 6, 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, e aí eu tiro lá Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo que estão bem à frente. Do 4º até o 7º, o nível está bem equiparado, mas dali para trás os times precisam remar muito para chegar nesse nível. Ninguém ainda conseguiu chegar. Vamos colocar o destaque na tela dos nossos parceiros. Pablo Maia, Pablo Mágico, 7.4, 90 minutos, 42 de 46, passes certos, passes longos, 4 de 4, desarmes 3, chutes bloqueados 3, nenhuma falta para um volante. Duelos ganhos 5 de 8, mapa de calor tá aí, a nota é 7.4, como eu já falei. Pablo Maia era titular há 2 anos atrás com Alisson. Claro que as fases mudam, mas hoje os dois hoje o Crespo tem um banco de luxo, pelo menos na volância ali no meio campo, como a gente fala, porque na teoria o Marcos Antônio e o Bobadilla estão jogando melhor, mas são 2 excelentes posições também. Incrível, né? De volante, São Paulo está muito bem servido, né? Você lembrou bem, Pablo Maia e Alisson, uma dupla formada pelo Dorival Júnior, foi uma sustentação incrível para o meio-campo do São Paulo durante mais de uma temporada. Sim. Os dois estavam jogando demais, né? O Pablo Maia é muito eficiente, mais marcador, mas chuta bem de fora da área, faz pouca falta. É um jogador que estava convocado para a seleção brasileira quando teve uma grave lesão, né? E aí não foi para a seleção brasileira, ficou um tempo afastado, voltou e teve uma outra grave lesão. E ainda assim voltou e está conseguindo desempenhar novamente. Demorou um tempo, obviamente, para entrar
né, no ritmo de jogo ideal e agora está conseguindo de novo. É jovem, né? E tem condições de fazer isso. É um cara com muito potencial, sem dúvida. Não tivesse o se aqui, a gente vai brincar, fazer um exercício de imaginação, um exercício de adivinhação. Mas muito provavelmente, se não tivesse tido as duas lesões, o Paulo Maia não estaria mais no São Paulo hoje, já teria sido vendido. Exato.